Alô pessoal, sejam muito bem-vindos nesta quarta aula do curso Aplicação da Derivada nos Exames de Admissão. Agora estamos no computador porque vamos trabalhar um pouco com algumas questões teóricas e gráficos. Vejam só, quais são os impactos da segunda derivada? Você deve anotar aí. A segunda derivada, quando ela é nula, significa que a própria função tem um ponto de inflexão. Ponto de inflexão, onde a função muda de concavidade. Vejam só, a função está voltada para baixo, agora fica voltada para cima. Existe um ponto aqui no meio, aqui, que nós chamamos de ponto de inflexão, porque a função muda de concavidade, estava voltada para baixo, agora passa a ficar voltada para cima. Então, quando a segunda derivada é nula, acontece isso. Há um ponto de inflexão, onde a função muda de concavidade. Quando a segunda derivada é maior que zero, então significa o que acontece com a própria função. A própria função, neste ponto, apresenta uma concavidade voltada para cima. Quando a segunda derivada ela é negativa, ou seja, menor que zero, a função f(x) tem uma concavidade voltada para baixo. Então vamos supor que temos aqui uma função que mais ou menos está assim. E aqui é o ponto x igual a zero. Aqui. Então aqui é o ponto x igual a zero. Nesse intervalo de menos infinito, de menos infinito até zero, a função está com cavidade voltada para baixo. Significa o que? Que a segunda derivada dessa função f de x, nesse intervalo aqui, a segunda derivada ela é negativa, porque a função tem concavidade voltada para baixo. Agora, de zero até mais infinito, a função tem concavidade voltada para cima, então a segunda derivada ela é positiva dessa função, ela é maior que zero. Então, em função disso, dá para responder algumas questões, mas não esqueçam, vimos na aula passada alguma coisa sobre a primeira derivada. Dissemos que quando a primeira derivada ela é nula, o que a função tem são extremos, aqui e aqui, onde a função tem extremos, mínimo ou máximo. E vimos também que quando a derivada da função é maior que zero, a função é crescente. Por exemplo, nesse intervalo até lá a função cresce, nesse intervalo a função cresce, significa que a primeira derivada é positiva. Vimos também que quando a primeira derivada ela é negativa, a função decresce. Por exemplo, nesse intervalo daqui até aqui a função está a decrescer, significa que a derivada nesse intervalo é negativa. Acrescentando com informações da segunda derivada, vocês devem anotar isso. Quando a segunda derivada ela é nula, o que acontece com a função? A função muda de concavidade, é exatamente neste ponto onde tem um ponto de inflexão. Quando a segunda derivada ela é positiva, significa que temos uma função com concavidade temos uma função com concavidade voltada para cima. Quando a segunda derivada ela é negativa, temos uma parte do gráfico em que está voltada para baixo. Então, em função disso, dá para responder algumas questões. Vejam, por exemplo, aqui uma lista de algumas questões que eu retirei dos exames de admissão. Aqui temos o número... Aqui temos o exame da OAM 2021, número 29 de Matemática 1. Pergunta o seguinte: as abscissas dos pontos de inflexão deste gráfico. Queremos as abscissas do ponto de inflexão. Opa, vejam só. Nós falamos há pouco tempo de pontos de inflexão. Temos que uma função tem pontos de inflexão onde a segunda derivada é nula. Quando a segunda derivada é nula, então a função f de x tem ponto de inflexão. Então temos que procurar onde a segunda derivada é nula. Então vamos derivar a função. Muito bem, já comentamos antes que este é um curso em que a pessoa deve dominar derivada. F de x é igual a x elevado ao 4, x sobre 20, menos 1 sobre 6. Vamos achar a derivada dessa função. Numa primeira fase, podemos distribuir o x elevado ao 4. Teremos f de x igual a x elevado ao 4 vezes x de x elevado a 5 sobre 20, porque só multiplica o numerador. Vezes 1 vai dar menos x elevado ao 4 sobre 6. Agora é fácil derivar essa função, porque é uma função polinomial. A derivada dela será a derivada do primeiro sobre 20, menos a derivada do segundo, 4 sobre 6 também é derivada. Então, a derivada disto será igual a quanto? Derivada de x elevado a 5 dá 5x elevado a 4 sobre o 20. O denominador, por ser constante, mantém menos. A derivada de 4 passa para frente, fica com 4x. No 4 diminui uma unidade, fica 3
sobre 6. Então, esta é a primeira derivada. Ainda podemos ajustar essa derivada como 5/20. Podemos simplificar, teremos x elevado ao 4 sobre 4 menos. Dá para simplificar 4 e 3. Aqui teremos 2x elevado a 3 sobre 3. Porque estamos a dividir por 2, ali também por 2. Aqui já temos a primeira derivada. Para ter o ponto de flexão, aqui já temos a primeira derivada. Para obtermos o ponto de flexão, é importante derivar de novo para achar a segunda. Então, a segunda derivada vai dar quanto? De novo, x elevado ao 4 sobre 4 derivada, menos 2x ao cubo sobre 3 derivada. Então, a segunda derivada dessa função será igual a 4, quando vai ali, fica 4x ao cubo sobre 4. Menos o 3, multiplica o 2, fica 3 vezes 2x já ao quadrado sobre 3. Dá para cortar 4, 4, cortar 3, 3. Vamos ter a segunda derivada dessa função. Será x elevado a 3 menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. Então, esta é a segunda derivada da nossa função. Então, é importante anularmos a segunda derivada para achar os pontos de inflexão. Então, x ao cubo menos 2x ao quadrado igual a 0. Estamos esperando uma função do terceiro grau. Podemos colocar em evidência o x ao quadrado. Ficamos com x menos 2. Né? X ao quadrado, ficamos com x menos 2 igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a 0. O que está dentro de parênteses, que é x menos 2, também tem que ser igual a 0. X ao quadrado igual a 0, mesmo x igual a 0. O 2 passa para lá, ficamos com x igual a 2. Então, supõe-se que esses dois valores sejam os pontos de inflexão, porque são pontos que anulam a segunda derivada. Mas como vimos na aula 3, que é importante meter isso aqui na tabela para ter certeza se realmente os dois números são pontos de inflexão ou não, ou um dos números está nos enganar. Então é importante vocês terem em mente que o estudo disto na tabela vai te ajudar bastante. Veja só, aqui coloca a segunda derivada e aqui a própria função. Já queremos analisar a segunda derivada e concluirmos algo quanto à função. Os números que nós encontramos são 0 e 2. Isso, vamos fazer uma análise de menos infinito até mais infinito. Ok, pessoal? Agora, isto são os zeros da segunda derivada. Qual é o sinal da derivada no intervalo de menos infinito até 0? Vamos analisar. Pegando um número qualquer, podemos pegar menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, por aí fora. Qualquer número que está dentro desse intervalo. Substituir aqui nessa função. Qual é o sinal que vamos obter? A função da segunda derivada é x ao cubo menos 2x ao quadrado. Então, pegando menos 1, por exemplo, terá menos 1 ao cubo menos 2 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 por estar ao quadrado vai ficar 1 positivo. Então, vezes x menos 2 será menos 2. Então, será menos 1 menos 2, isso dá menos 3. Então, o sinal é negativo. Agora, de 0 até 2, qual é o número que podemos escolher? Podemos escolher 1. Metendo 1 aqui, temos 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao cubo dá 1. Menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. O sinal aqui também é negativo. De 2 para mais infinito, pode escolher 3. Metendo aqui, terão 3 ao cubo menos 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao cubo é 27, menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2 dá 18. Certamente que este é um número positivo. Ok? Então, já temos os sinais da segunda derivada. O que nós podemos concluir quanto à função? Dissemos que onde a segunda derivada é negativa, o que acontece com a função? Tem concavidade voltada para baixo. Aqui a segunda derivada é negativa, a concavidade ainda está voltada para baixo. Aqui a segunda derivada é positiva, então a concavidade já está voltada para cima. Vejam só, estamos esperando uma função que de menos infinito até 0 e até 2 continua com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, depois daqui é que muda, fica com a concavidade voltada para cima. Então, o único ponto de inflexão que essa função tem é no ponto x igual a 2, onde a função deixa de ter concavidade voltada para baixo, passa a ter concavidade voltada para cima. Vou marcar como outra cor. Aqui concavidade voltada para baixo, aqui já para cima. Então, o único ponto de inflexão é o ponto x igual a 2. Então, tenham cuidado com isso, pessoal.
Muita gente ainda não domina essa técnica. Se você está a curtir esse vídeo, é que teve acesso ao material exclusivo, então não se engane. É onde a segunda derivada é nula. Então, se possível, se encontrar dois valores, é importante fazer o teste na tabela. Então, agora vou dar mais um meu exemplo aqui mais clássico para percebermos bem isso. Menos 2x ao cubo. Queremos os pontos de inflexão desta função. Então, você pega a função deriva, primeira vez. Então vai achar o quê? 4 passa para aqui, fica com 4x. Diminui 1 grau, fica 3. Menos o 2 será multiplicado por 3. Será 6x e o 3 muda uma unidade, fica 2. Esta é a primeira derivada. Queremos a segunda. A segunda derivada é novamente, o 3 já vai multiplicar 4. Terá 12x ao quadrado. Menos o 2 vai multiplicar 6. 2 vezes 6 dá também 12x. Então já temos aqui uma função da segunda derivada. Então temos que achar os zeros dessa segunda derivada, porque os pontos de inflexão estão nos zeros. Então você pega a segunda derivada igual a zero, então terá 12x ao quadrado menos 12x igual a zero. Significa o que aqui? Dá para colocar a evidência o 12x ou o 12 aqui. Eu posso colocar a evidência o x e ficamos com 12x menos 12 igual a zero. Então só um x tem evidência. Então esse x é igual a zero ou 12x menos 12 igual a zero. Então x igual a zero ou x igual a 12 dividido por 12 dá 1. Então temos dois valores. Esses são os supostos pontos de inflexão. Então, pela natureza da função, eu posso concluir que esses dois números sim são os pontos de inflexão. Mas se eu quiser ter a certeza se os dois são pontos de inflexão ou não, ou um deles está a nos enganar, é bom preencher a tabela. A tabela vai nos dizer a verdade sobre a função principal e a função da segunda derivada. Então aqui você deixa dois espaços para colocar os valores que você encontrou lá, foram 0 e 1. A função derivada dessa vez, da segunda derivada, é 12x ao quadrado menos 12x. Agora pessoal, de menos infinito até zero, qual é o número que você escolhe? Você pode escolher menos 1, por exemplo. Metendo menos 1 aqui ao quadrado, fica um número positivo. Menos 12 vezes menos 1 fica também um número positivo. Então aqui a função da segunda derivada é positiva. Então, de 0 até 1. De 0 até 1 você pode escolher 0,5. Metendo 0,5 aqui no x, eu posso até escrever 0,5 como 1 sobre 2. Será 12 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, menos 12 vezes 1 sobre 2. Será 12 vezes 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4. Menos 12 sobre 2 dá 6. Então, 12 dividido por 4 dá 3. 3 menos este 6 dá menos 3, que é um número negativo. De 1 até mais infinito, pode escolher 2, por exemplo. Metendo 2 aqui, terá 12 vezes 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2. Certamente que isso é um número positivo, porque este número é maior que este aqui. A diferença será um número realmente positivo. Então, o que acontece com a função quando a segunda derivada é positiva? A concavidade está voltada para cima. A segunda derivada é negativa, a concavidade está voltada para baixo. A segunda derivada é positiva, a concavidade está voltada para cima. Então, veja só, a função estava para cima, ficou para baixo e voltou para cima. Então, tem dois pontos de inflexão. O ponto x igual a 0 e o ponto x igual a 1. Então, tanto x igual a 0 e x igual a 1, aqui sim são pontos de inflexão, porque mudou de concavidade, estava para cima, ficou para baixo, estava para baixo, ficou para cima. Então, os dois números são pontos de inflexão. O que não acontece aqui a segunda derivada é negativa para baixo, é negativa de novo para baixo. Então, não há ponto de inflexão em todo esse intervalo de menos infinito até 2. Só de 2 para mais infinito que o comportamento mudou. Então, no ponto x igual a 2, já temos sim um ponto de inflexão. Espero que tenham entendido muito bem isto. Entretanto, eu trago também alguns exercícios para podermos perceber os melhores de ponto de inflexão. Este é o exercício da OM 2021, número 45. Dizia o seguinte: em relação ao gráfico da função y igual a f de x representado ao lado, é correto afirmar que a função é injetiva. A primeira derivada é igual a 0 para 3 valores de x. A segunda derivada é nula em x igual a 1 sobre 2. Para x igual a menos 1 sobre 2, a primeira derivada é negativa.
f de 0 é 4. A função é injetiva, não é possível, não é o nosso estudo agora, mas a função no momento subiu e desceu, traçando retas paralelas ao eixo das abscissas, dá para tocar mais de uma vez, então a função não é injetiva. Então, B, a primeira derivada é igual a 0 para 3 valores. Uma função só tem primeira derivada igual a 0, onde a função tem extremos, mínimo e máximo. Essa função só tem um extremo aqui, então só tem dois extremos, aqui e aqui. Aqui dizem que a derivada é igual a 0 para 3 valores. Não, só para 2 valores. Então também isto é falso. Mas agora vejam isso. Dizem que a segunda derivada é nula para x igual a 1 sobre 2. Vejam aqui. 1 sobre 2 é mais ou menos neste ponto. Vou aproximar um pouco mais no gráfico para analisarem bem. 1 sobre 2 é mais ou menos esse ponto. Tracejando bem, vamos chegar a um ponto aqui que realmente a função muda de concavidade, porque aqui a função tem concavidade voltada para baixo e aqui já tem concavidade voltada para cima. Claro, é uma mudança não muito brusca como esta, né? Mas não é necessariamente que a distância daqui seja igual a esta. Então, só isto já é concavidade voltada para cima, isto é concavidade voltada para baixo. Isto está a acontecer aqui. A função subiu, fez uma curva, depois fez uma curva já para cima. Então, neste ponto, a função tem um ponto de inflexão. Exatamente aqui é 0,5. 0,5 é mesmo que 1 sobre 2. Então, a opção correta é exatamente a linha C. A segunda derivada é nula para x igual a 1 sobre 2. Agora, vejam esse outro exercício, acho que é do exame da OM 2018. Tem muitas questões que não fazem parte do nosso estudo aqui, o valor, né? Posso fazer um vídeo a explicar sobre isso. Aliás, temos um vídeo aqui neste canal a explicar toda a resolução do exame da OM 2017. Então, és convidado a acompanhar a resolução de todo este exame, incluindo esses exercícios. Mas agora vamos focar apenas no número 42. Isso é 2018. Dizem, a função tem um ponto de inflexão em... Queremos onde a função tem um ponto de inflexão. E onde a segunda derivada é nula. A segunda derivada é nula onde a função tem um ponto de inflexão, onde a função muda de concavidade. Vejam só, estamos com um gráfico quase similar ao gráfico anterior. Aqui tínhamos uma concavidade voltada para baixo. Depois daqui para lá a concavidade já está voltada para cima. Que é exatamente aqui onde tem 1 no y. No y a função é igual a 1, onde a função muda de concavidade. Mas no x é x igual a 0. É na origem. Então, no x igual a 0. Como aqui querem valores de x, então a função tem um ponto de inflexão em x igual a 0. Então, pessoal, foi muito bom estar convosco nesta aula. Nos encontramos no próximo vídeo para resolvermos mais exercícios sobre a aplicação da derivada contra o máximo, mínimos, extremos, segunda derivada e pontos de inflexão. Tchau, até a próxima.